Olá! Hoje vamos mergulhar na estrutura por trás dos impostos no Brasil. A gente vai entender como o sistema consegue equilibrar duas coisas que parecem opostas: o poder do governo de arrecadar e a proteção de quem, no fim das contas, paga a fatura. Então, a grande questão é essa. O que exatamente impede o governo de criar impostos sem parar, sem nenhum limite? Para responder isso, a gente precisa olhar para a arquitetura do nosso sistema tributário. E olha, é bem mais do que só uma lista de impostos, viu? Tem todo um esqueleto por trás. Vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Por que, afinal, o Estado tem esse poder de cobrar tributos? De onde é que vem essa autoridade toda? A resposta é até que bem direta. Pensa assim: os tributos são o combustível que faz a máquina pública funcionar. Sem essa grana, sem essa arrecadação, simplesmente não teríamos os serviços essenciais com os quais a gente conta todo santo dia. E olha, não é nada abstrato não. Esse dinheiro vai direto para financiar o SUS, as escolas públicas, a segurança que a gente precisa, a assistência social. São direitos fundamentais que só saem do papel e viram realidade por causa dessa arrecadação. Agora, aqui a gente chega num ponto que é crucial no sistema brasileiro. Esse poder de criar impostos não é um cheque em branco, de jeito nenhum. A Constituição foi lá e dividiu essa responsabilidade de forma bem clara entre a União, os estados e os municípios. Cada um tem a sua competência, a sua fatia do bolo. A União fica com o imposto de renda, por exemplo, enquanto os municípios cuidam do IPTU. Essa divisão é o que evita uma bagunça, uma guerra fiscal e ajuda a manter o equilíbrio do sistema. Ok, então a gente já entendeu que o poder de tributar existe e é dividido. Mas como garantir que esse poder não vire um abuso? Vamos ver agora como ele é controlado e de forma bem cuidadosa. A mensagem que a nossa Constituição passa é bem direta. Olha só, esse poder de tributar não é absoluto. Ele tem um propósito, que é servir à sociedade e não oprimir. É exatamente por isso que foram criados vários mecanismos de proteção para garantir que as regras do jogo sejam sempre justas para todo mundo. E esses freios estão lá, no famoso artigo 150 da Constituição. Vamos entender cada um. Primeiro, a legalidade. Significa que um imposto só pode ser criado ou aumentado se tiver uma lei aprovada para isso. Nada de canetada. Depois, a anterioridade. Um tributo novo só pode ser cobrado no ano seguinte ao que ele foi criado. Acabou a surpresa na conta. Tem também a irretroatividade. A lei não pode voltar no tempo para cobrar imposto de algo que já aconteceu. E por último, a vedação ao confisco. O imposto não pode ser tão pesado a ponto de tomar os bens de alguém. Pensa neles como escudos de proteção mesmo, sabe? Essenciais. Esse princípio da anterioridade que a gente acabou de falar é um exemplo perfeito de como essa proteção funciona na prática. É ele que garante que tanto as pessoas quanto as empresas tenham tempo para se organizar, para se planejar. Chega de imposto surpresa aparecendo do nada. É uma garantia fundamental que traz previsibilidade, estabilidade para o sistema. Beleza. Então temos os freios constitucionais. Mas não para por aí. Além deles, existe uma espécie de manual de regras, um guia que vale para todo mundo, União, estados e municípios, e tem que ser seguido à risca. E esse manual é o famoso Código Tributário Nacional, o CTN. Dá para pensar nele como se fosse o DNA dos tributos aqui no Brasil. Não importa se o imposto é federal, estadual ou municipal, o CTN está lá para garantir que as regras do jogo, os conceitos básicos, sejam os mesmos em todo o território nacional. Ele padroniza tudo. Quer um exemplo prático? O CTN define o que é o fato gerador. O que é isso? É aquela situação específica que, quando acontece, pá, nasce a obrigação de pagar o imposto. Recebeu o salário? Fato gerador do imposto de renda. Vendeu um produto? Fato gerador do ICMS. É dono de um imóvel? Fato gerador do IPTU. É simples assim. Aconteceu o fato previsto na lei, nasceu a obrigação de pagar. Outra coisa que o código faz é definir o sujeito passivo. Nome complicado por uma ideia simples. Quem é que tem que pagar a conta? É a pessoa física? É a empresa? A lei vai lá e aponta exatamente quem é o devedor, sem margem para dúvida. E para fechar esse trio de conceitos, temos o lançamento. Pensa nele como o procedimento que oficializa a cobrança. É quando o fisco, a autoridade fiscal, vai lá e, primeiro, verifica que o fato gerador realmente aconteceu. Depois, calcula quanto é o valor a ser pago. E, por fim, notifica a pessoa ou empresa. É o Estado formalizando a dívida, dizendo, olha, conferi tudo aqui, o valor é este e agora é oficial. Ok, então a gente viu dois pilares. De um lado, os freios da Constituição. Do outro, o manual de regras do CTN. A pergunta que fica é, como é que essas duas coisas conversam? Como elas funcionam juntas na prática? E a resposta é que eles funcionam numa sintonia fina.
De um lado, a Constituição, com seus freios, segura o ímpeto, impede o abuso de poder. Do outro lado, vem o Código Tributário, o nosso manual de regras, e garante que a aplicação da lei seja igualzinha, clara e uniforme no país inteiro. Um limita, o outro organiza. E o resultado final dessa combinação, dessa arquitetura toda, é uma coisa fundamental chamada segurança jurídica. O que é isso? É a certeza, a garantia de que o Estado, mesmo precisando arrecadar, vai jogar o jogo segundo as regras. Regras claras, previsíveis, que protegem os direitos de todo mundo e criam um ambiente mais estável para se viver, para trabalhar, para investir. No final das contas, o sistema tributário é um espelho da relação entre o Estado e a sociedade. E o grande desafio, que é constante, é manter essa balança sempre equilibrada. De um lado, garantir a arrecadação que o país precisa para funcionar, do outro, não abrir mão da segurança e da justiça para quem paga a conta. Mantenha esse equilíbrio, garantindo um sistema justo e previsível. Essa é a grande questão que fica.